A história oral é esse resgate de memória a partir do indivíduo, a partir do que esse indivíduo julga ser memória. É um modo de ver algo contado por alguém que pode ter visto esse algo. O que não sabe se aí vai sendo preenchido só por histórias orais também. Porém, mais histórias do que qualquer outra coisa. Um diretor de cinema vai em busca de resgatar memórias tanto nos seus arquivos quanto na sua cabeça. Tanto também, porque não, na sua própria vida. E isso passa pela história de Recife com os cinemas de rua, passa pela sua casa e também por como as cidades se transformam drasticamente a favor do progresso. Nessa investigação ele encontra fantasmas que falam com ele mais do que os vivos. Histórias fantasmas, ou até fantasmas em si mesmo. Essa é a sinopse de Roteiros Fantasmas, filme de Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau, O Som ao Redor e Aquários. Kleber abre o filme falando sobre sua mãe e como ela era uma historiadora focada na tal história vista de baixo, portanto muito afeita à captura da história oral, captura e tratamento. História oral que constrói memória onde ela não conseguiu ser construída de outra forma, e a partir daí não tem mais como ver o filme sem perceber essa grande montagem de memórias do próprio autor. Kleber nos leva entre documentário e ficção, mas não para nos confundir, também para nos confundir. Ele nos leva, sobretudo, para imprimir sentimento onde não pôde fazê-lo por imagens de uma época, porque ele não capturou, ou porque não estava lá, ou porque não teve essa sacada. Ora, se não se tem uma memória específica, se ela é propriamente uma história, tudo bem ser ficcionada, não tem problema. E se precisar, exagere também. A gente tá falando de cinema, onde memória e história se confundem. Filmes de ficção são os melhores documentários. Isso aí fecha aspas, tá? É uma frase dita aqui em Retratos Fantasmas. É óbvio que o autor estava se explicando, dizendo que o filme é uma ficção e, por isso, um melhor documentário. Essa é também a luta constante de história e verdade, ao ir nas entranhas do cinema. E ao tratar o cinema como tal, o autor mostra como, para além da sua verdade, existem tantas outras verdades quando se para escutar. Por isso é retrato. Mas também por isso é fantasma. É retrato porque está como sempre foi. É fantasma porque é preciso atentar para ver e ouvir. O cinema tratado aqui como templo vira igreja. O cinema tratado aqui como cura vira farmácia. O transe dos ávidos por arte vira transe de fé e de dor. E como quem não domina mais nem história e nem verdade, só resta passear forçando o carro do aplicativo passar por onde ele quer. E olhe lá. Porque quando se aceita que qualquer história também pode ser verdade, talvez até o motorista desapareça, transformando o simples e banal documental ato de se locomover na cidade em também ficção. Retratos, ele se entranha onde ninguém parece mais querer. Eu digo isso porque a gente costuma discutir o cinema de rua mais com um saudosismo do que de fato com ação. O Kleber faz diferente. Usando imagens de arquivos, usando imagens da própria cabeça e usando imagens dos seus outros filmes, somos levados a mais do que entender o panorama de uma cidade a partir da história dos 3 cinemas que se entreolhavam como se fosse um impasse mexicano típico de Hollywood. Somos levados a entender imagem. Imagem e sua ainda mais poderosa maneira de contar várias histórias. Quando agrupadas, contam algo. Quando cortadas, isto é, quando um recorte é forçado, contam outros algos. Mas é preciso visitar os fantasmas das imagens, porque sem isso elas são só retratos. Contam nada. É preciso de gente, é preciso de personagem. O Kleber resolve isso se colocando como personagem do seu filme e deixando claro que talvez ele sempre tenha sido personagem de suas outras imagens, fosse em Som ao Redor, fosse em Aquários. O zoom em Sônia Braga, feito de dentro de uma loja de eletrodomésticos, não era para Aquários. Era face à chateação de Kleber. O latido incessante do cachorro da vizinha não era para o som ao redor. Era para a falta de paz do Kleber. Existem outros personagens também. Lugares são personagens que ficam. Sendo assim, o autor busca escutar o que esses outros personagens disseram e o que eles ainda têm o que dizer. Conta-se, portanto, não mais a história de Recife, não é isso. Não é a história de Kleber ou dos cinemas. Conta-se como uma história pode ser contada. Porque, de alguma forma, uma forma inclusive muito difícil de contar, muito difícil de explicar, é impressionante como o filme domina o próprio filme a cada vez que o Kleber tenta dominá-lo. É como se a imagem quisesse sozinha se contar. E aí surge o terceiro grupo de personagens, retratos. Ora, se eu falei que retrato precisa de gente pra falar algo, aqui não é bem assim não. Precisa também, mas sozinhos
Eles conseguem nos fazer entender muita coisa também, mas muita coisa. Em um dado momento, fala-se sobre como as marquises do cinema São Luís de Recife mostram algo e contam outro algo. Frases estampadas ao fundo de grandes acontecimentos evidenciam como a arte muitas vezes grita amordaçada. A arte ou as pessoas que as fazem, isso aí não importa. No fim, é o registro que, por semiótica, domina a situação. Sendo assim, por mais que Kleber narre as suas impressões de sua casa, do palco de tantos filmes, ou até mesmo as suas impressões dos cinemas que frequentava, ele faz de uma maneira tão sóbria que eu me questiono se realmente era Kleber quem estava contando ou o próprio filme se arranjando sozinho. É como se o mestre de cerimônias fosse vencido pela poesia do próprio palco, justamente como são os cinemas de rua que ainda permanecem não sei por quanto tempo. A reflexão sobre cinema versus cinema de shopping é poderosa. Ao sair de uma sala de cinema de rua, parecemos obrigados a refletir ou simplesmente conversar sobre o filme da vez. Veja bem, se não tem mais tanto o que fazer naquela antessala do cinema, vamos conversar ou ficar no burburinho dos que tiveram a mesma experiência ainda agora. No shopping não. Tão logo que o cinema é deixado, já vem uma bazucada de consumismos, cores, luzes, sons. É como sair de uma montanha russa direto para uma loja. O filme se esvai antes de ser conversado, mas também mantém a ânsia pelo próximo filme. Afinal, foi deixado um gancho para a continuação. O filme não se conclui porque a arte ela não é conclusiva. Não é por isso. Não se conclui nesse caso porque verdadeiramente não termina. Assim, como ao sair das igrejas também não se fala mais de Jesus, porque se falasse, duvido que muitos fiéis fossem como se mostram ser, restam as farmácias. Farmácias para aplacar a dor que o culto não conseguiu aplacar. Retratos Fantasmas não é uma ode ao cinema, não é. É mais do que isso. É a investigação atenta de como e onde nasce uma ode ao cinema. Seja pela utilização da arquitetura da própria casa como locação, seja nos registros feitos quase que por acaso. Seja também ao se permitir escutar fantasmas. Desde o cachorro da vizinha, que morto reaparece agora na TV e agora reaparece de novo como se não bastasse. Passando pelo senhor que cansou de ver um dos maiores filmes de todos os tempos, Poderoso Chefão. Terminando no cinema que morre fechado e não permite que novos fantasmas habitem aquele local. Ficam os retratos. E ficam os olhares dispostos a entender o que de achos é aquela mancha esquisita nele. A mancha é o que quiser. Inclusive fantasma, mas sobretudo retrato. É memória, é mãe. E agora é filme. Retratos Fantasmas é o Ângelos Novos de Kleber. E por isso merece agora o que um dia o Paul Klee recebeu lá de Walter Benjamin. Há um filme de Kleber Mendonça Filho que se chama Retratos Fantasmas. Representa um cineasta que parece querer entender algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas lentes abertas. O anjo da história deve ter mais ou menos esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar fragmentos, mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas lentes com tanta força que não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas. Enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso.